Eu espero que você esteja desfrutando da paz, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as bem-aventuranças. Hoje nós vamos enfatizar a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vem comigo, aprender para compartilhar. Bom, meus queridos, eu quero inicialmente colocar uma frase para a gente já começar a pensar sobre essa bem-aventurança. Há nessa bem-aventurança um chamado para mudança de prioridade. O relacionamento com Deus tem que ser mais que um interesse para a vida. Ele tem que se tornar uma paixão dominante de nossa existência, ou em nossa existência. Dá o que pensar, né? Quando a gente fala fome e sede de justiça, inicialmente a gente pode associar essas duas palavras, fome e sede, a uma questão física, a uma questão material. Mas é aí que tem que haver uma mudança de prioridade. O que é mais importante? Matar a fome e a sede física ou matar a fome e a sede de Deus? Bem, para isso nós vamos começar falando sobre algumas curiosidades, né? Em nossa introdução a gente vai falar um pouquinho sobre algumas curiosidades e entender um pouquinho também do contexto judaico na época de Jesus. Bom, na época de Jesus, as comunidades, né, judaicas, elas eram extremamente oprimidas pelo Império Romano e também elas eram pobres, porque com o massacre, né, financeiro há um empobrecimento, é algo diretamente proporcional. Então ali existia muita cobrança, muitos impostos, e há o natural que houvesse um empobrecimento daquelas comunidades. Elas precisavam que a justiça fosse feita. Então esse discurso ele vem nesse momento. Aquelas pessoas ansiavam por ter o direito, pelo menos básico, de se alimentar, né? De ter uma comida decente em suas mesas, de ter o mínimo para a sua sobrevivência. Então ali Jesus também está dando esperança aos desesperançados, dizendo que haveria uma possibilidade de melhora daquela situação. A palavra fome nessa bem-aventurança é a mesma empregada na tentação de Cristo, quando ele passou 40 dias no deserto e teve fome. É a mesma palavra. Para nós hoje, é bem difícil a gente entender essa questão de fome, né? Realmente, o que realmente é fome? Fome não é vontade de comer. A fome é algo que supera isso, supera essa vontade simples de se alimentar. Está dando perto de meio-dia, meu estômago está roncando e eu estou com fome. Não, a fome é muito mais, é muito além do que isso. Fome é você ficar dias sem comer. Fome é você realmente, desejar o alimento com todas as suas forças. Fome é algo muito triste, essa fome é algo muito pesado, é algo muito doído, né? Na Palestina, por exemplo, nos tempos de Jesus, comia-se carne uma vez por semana. Talvez eu esteja falando para alguém que viveu essa situação, de repente, na sua infância. Né? Existem relatos, né, de pessoas, de família, que realmente só podiam comer carne no final de semana. Isso era algo, há um tempo atrás, natural. Hoje em dia, não sei se tanto, mas ainda existe. E eles chegavam perto da inanição, porque
né, muitos dias sem comer e chegava perto dessa inanição. Ou seja, uma fome que pode te levar à morte. Então, é dessa fome que a gente está falando aqui. A maioria das pessoas também, naquela época, não tinha água potável, água que desse para beber, né? E as pessoas que saíam de viagem, ser surpreendido por uma tormenta, né, de vento quente, e não tinha o que fazer, era se cobrir e esperar aquilo ali passar. Dar as costas, né? Geralmente se cobria, dava as costas para o vento e esperar aquela tormenta ali passar. Enquanto a areia fazia festa em todos os orifícios, né? Nariz, tinha que tapar tudo, né? Ouvido, boca. Então até ficava difícil até a respiração. Por isso, cada um deles tinha E depois daquilo passado, né, a sede aumentava, era uma sede realmente extrema. E essa é a condição, essa é o contexto da época, para você ter um pouquinho dessa noção. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre o significado, né? Algumas palavras no grego mudam os seus sentidos dependendo do seu emprego dentro da frase. Bom, por exemplo, quando se fala de repente, em grego, tenho fome de pão, não quer dizer que é fome de não é fome de todo o pão, né, que existe, mas sim do necessário para acalmar a sua fome. Da mesma forma, tenho sede de água. Não quer dizer que você vai beber toda a água do rio, por exemplo, mas você vai beber até saciar a sua sede. Só que nessa bem-aventurança, de forma específica, a palavra que vem depois, né? Tenho fome e sede de justiça. Essa palavra justiça, ela está no modo acusativo. E isso no grego causa uma mudança. Ter fome e ter sede, quando eles são seguidos desse acusativo, o significado dessa oração é que essa fome e essa sede é uma sede e fome totais, de tudo, né? Por exemplo, dizer que tenho fome de pão em acusativo significa quero comer todo o pão. Tenho sede de água no acusativo significa que quer tomar toda a água que há na jarra. Então é uma fome e sede completas, de querer comer tudo e beber tudo. Portanto, a tradução dessa bem-aventurança, né, uma tradução intermediária que nós colocamos aqui, é bem-aventurados os que têm fome e sede de toda a justiça, da justiça total, da justiça absoluta, da justiça de Deus. Dito tudo isso, e agora nós entendemos um pouquinho do contexto, entendemos um pouquinho do que significa essas expressões no grego, agora nós vamos passar para o que essa bem-aventurança então não significa. Por exemplo, essa bem-aventurança não significa apenas um apetite de satisfazer comendo um alimento ou bebendo de uma água. Não é apenas isso. Quando Jesus profere essa bem-aventurança, ele não está falando de coisas materiais, ele não está falando de alimento físico. Embora vimos pelo contexto que aquele povo ansiava pelo alimento físico. Eles precisavam do alimento físico. Então essa fome e essa sede não é para algo físico. Não é isso que Jesus está falando, por exemplo. Também não é querer a justiça do mundo. Essa bem-aventurança não é querer ter a justiça do mundo. Quantas e quantas vezes a gente vê as coisas acontecendo de forma extremamente injusta. Pessoas sendo presas injustamente. Pessoas sendo sacrificadas injustamente. Então, pessoas que
que têm os seus direitos retirados injustamente. Então não é esperar simplesmente essa justiça do mundo, porque a justiça do mundo é uma justiça baseada na capacidade dos homens. E os homens, ser humano, quando eu falo homens no sentido de ser humano, são falhos. E como falhos, não conseguirão uma total justiça. Vão errar, vão falhar, pessoas vão morrer por conta disso, pessoas vão ser presas injustamente, pessoas vão sofrer por conta da falta dessa justiça do mundo. Não é essa justiça que Jesus está proferindo aqui. Também não é acabar com a pobreza do mundo. Vamos acabar com a pobreza do mundo, embora é uma atitude muito legal, é uma atitude, né, de pensar nisso, é pensar no bem-estar das pessoas, é pensar em que cada um tem o direito de se alimentar, de beber, né, nas suas necessidades básicas para a sobrevivência, mas não é isso que é a bem-aventurança. Embora isso não seja errado, tá bom, irmãos? Não, isso não é errado, pensar assim não é errado, mas a gente está falando do significado da bem-aventurança, o que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança. E não é isso que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança. Embora Jesus fique muito feliz quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente pode e ajuda, dentro daquilo que a gente pode, as pessoas que estão à nossa volta, repartindo o pão, dividindo a nossa água, para que todos tenham condições de pelo menos se alimentar e de saciar a sua sede. Essa bem-aventurança também não significa ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, ou seja, ser uma pessoa perfeita. Não é ser uma pessoa perfeita, não é ser uma pessoa acima de qualquer suspeita na questão de honestidade, moralidade, respeitabilidade. Não é isso. A pessoa não é totalmente justa, a pessoa não é totalmente boa, porque ninguém o é. Verdade? Agora, o que essa bem-aventurança significa? O que ela quer dizer, realmente? Em primeiro lugar, a gente vê que é um desejo pela perfeição espiritual e moral. Mas é um desejo pela espiritualidade, pela perfeição espiritual, pela perfeição moral. Quando eu penso num desejo por uma perfeição espiritual e moral, eu penso em melhorar a minha vida com Deus, com as pessoas, a cada dia. E quando eu busco essa perfeição, eu busco também estar com Deus. Estar um dia com Ele. Aí sim eu vou alcançar essa perfeição. Aí sim eu vou ter essa completude. Né? Vou ter essa justiça plena, perfeita. Aí a minha fome será satisfeita, a minha sede será saciada, porque eu vou estar com aquele que tem tudo para me dar. Tem o pão necessário, ele é o pão da vida. Ele é a fonte que não para, que não cessa e que sacia a nossa sede. Essa bem-aventurança também é um desejo que nos anima a fazer sacrifício em favor da justiça. A gente viu que não é ter toda a justiça do homem, não é isso. Mas é um desejo, esse desejo de estar com Deus, esse desejo da perfeição espiritual, dessa busca pela perfeição espiritual e pela moralidade, me faz, muitas vezes, fazer sacrifício em favor da justiça. Eu quero que as coisas justas aconteçam também nesse mundo. Eu quero que as pessoas sejam tratadas justamente. Muitas vezes eu tenho que fazer sacrifícios para que isso aconteça. Eu tenho que muitas vezes me sacrificar. Porque ao fazer justiça, pode ser certeza que você vai levar pedrada. Né? Árvore boa leva pedrada. Não tem jeito.
porque vão querer dos seus frutos. Muitos não vão estar satisfeitos com esse fruto e vão querer arrancá-los de você. Então, ter desejo, ter fome e sede de justiça, é ter um desejo que me leva a fazer sacrifício para ajudar uma outra pessoa. Sacrifício emocional, sacrifício físico, sacrifício financeiro, sacrifício espiritual. Uma série de sacrifícios que temos que fazer para buscar essa justiça, buscar essa verdadeira justiça. Essa justiça que vem de Deus para nós. Então, e pensar nessa justiça me anima, me move a fazer esse sacrifício, a ser um melhor cristão, a ajudar as pessoas que estão à minha volta, né? A fazer a vontade de Deus. Também essa bem-aventurança, mesmo nós sendo pessoas suscetíveis de erros, de falhas, né, de pecados, mas quando alguém precisa realmente de nós, nós corremos para ajudar. É ter uma conduta moral com compaixão. É pensar no próximo, é ter compaixão daquele que sofre e buscar ajudá-lo. Na verdade, está tudo conectado, né? Tudo que eu estou falando aqui está tudo conectado a essa fome e sede de justiça. É desejar intensamente também a retidão, a santidade e o relacionamento com Deus. Eu tenho fome e sede de me relacionar com Deus. Eu tenho fome e sede de ser. Quando eu me relaciono com Deus, eu busco ser mais reto, ser mais justo com as pessoas. Quando eu me relaciono com Deus, brota em mim o desejo de ajudar o meu próximo, por exemplo. Porque é só assim que eu vou estar me relacionando com Deus. Quando eu ajudo, o meu relacionamento com Deus passa pelo meu relacionamento com o próximo. É isso. Então tudo isso representa essa bem-aventurança. Para fecharmos, eu trouxe algumas perguntas que fiquem em nosso pensamento, que fique para nós refletirmos sobre isso. Até que ponto você deseja a justiça? Você quer na medida que o faminto deseja o pão e o sedento a água? Qual é a intensidade desse desejo pela justiça verdadeira, pela justiça de Deus? Bom, até a pior das pessoas tem um senso de justiça. Sabe o que é ser justo. Quer ser justo. Muitas vezes não consegue, muitas vezes é impedido pelo pecado, muitas vezes é impedido pelos seus desejos carnais, mas ele quer ser justo, ele quer ser santo. Alguém disse certa vez que até o pior dos homens está condenado a alguma forma de nobreza. Também dá o que pensar. A verdadeira maravilha em relação aos seres humanos não é que a gente é pecador. Não é que a gente é pecador. Mas, mesmo nessa condição de pecador, sempre desejamos, em maior ou menor grau, a justiça. Embora sejamos transgressores, pecadores, injustos muitas vezes, mas nós desejamos, nós ansiamos por uma justiça. Muitas vezes, quando é relacionado a nós, poxa, mas o governo não foi justo comigo. Poxa, mas meu professor não foi justo comigo em me dar aquela nota.
Então, quando é em relação a nós, a gente às vezes pula, né, mais alto e grita. Mas certo é que todos nós temos um senso de justiça. Talvez, quando essa justiça é em relação ao outro, a gente às vezes discrimina, às vezes a gente acha que não é muito isso. Ah, não, mas aí tá também exagerando. Às vezes nós pesamos a balança mais para o nosso lado, né? É uma coisa que também nós precisamos pensar. Mas o certo é que todos nós temos um senso de justiça. Nós possamos botar essa justiça em prática, né? Assim como queremos a justiça para nós, devemos desejar que os outros também tenham, seja feita justiça às outras pessoas, assim como nós desejamos para nós, né? Bem, irmãos, alguém também disse certa vez, não me recordo agora, que mesmo que nós estejamos inundados no barro, não perdemos a visão das estrelas. Mesmo que a gente esteja no pecado ou passando por alguma dificuldade, a gente sempre almeja algo melhor, algo maior, algo perfeito, algo justo. E essa justiça nós só encontramos em Deus. Só encontramos essa justiça em Deus. Nada mais. Não espere justiça do teu próximo. Não espere justiça das pessoas, porque elas são falhas. E vez por outra, alguém pode te desanimar. Espere essa perfeita justiça de Deus, porque Ele não vai te decepcionar. De maneira que a quarta bem-aventurança ficaria assim, se a gente pudesse colocar ela num aspecto final de tudo aquilo que nós entendemos aqui, tá? Não, em aspecto algum, irmãos, né? Deus me livre de transparecer isso com o que a gente está falando aqui. A gente não quer mudar a Bíblia de maneira nenhuma. A Bíblia é perfeita do jeito que foi escrita. Ela é inerrante palavra de Deus, naquilo que ela se proponha a falar aos seres humanos. Então, mas essa bem-aventurança poderia ficar assim: quão feliz é o homem que deseja a justiça total, do mesmo modo como o que tem fome deseja o alimento, ou o que morre de sede deseja a bebida, porque este receberá a satisfação de seu desejo. Quem é que pode satisfazer esse desejo? Somente Deus. Um versículo para fechar nosso estudo de hoje está lá em Apocalipse 7, 13 e 17. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te faça compreender mais essa bem-aventurança. Em nome de Jesus. Amém.